Oi pessoal, olha aí ó, Israel, povo escolhido, parte 2, tá? Conforme a gente tinha combinado de estarmos juntos discutindo um pouquinho sobre o povo escolhido. Já devidamente lembrar aqui que eu já falei com o pastor, professor, jornalista Egnaldo Hélio, que é o autor desse livro. Vamos estudar um pouquinho a parte 2 aí. Já está no ar aí a parte 1, vocês já têm acesso, tá bom? Israel, povo escolhido. Bem, vamos aqui falar um pouquinho já no início. Eu vou procurar ser mais dinâmico, porque eu quero às vezes falar mais lento assim, para que as pessoas tenham tempo de meditar um pouquinho na fala, mas aí você vai ter que rever, não é isso? Os áudios ou os vídeos. O endurecimento dos judeus com relação a Jesus é temporário. Ou seja, gente, Deus não rejeitou o seu povo. Era isso que a gente estava conversando anteriormente. Deus não rejeitou o seu povo, porque a gente tem percebido que, de novo, lembrando lá atrás, que a própria igreja desconhece muito sobre Israel, e nós ficamos vagando. Vou dar um exemplo, vou entrar isso depois em outro momento. Israel é Israel e a igreja é a igreja, sem essa de dizer que a igreja é o Israel de Deus. Isso aí é para tirar a autoridade que foi dada a Israel como nação, como povo, como etnia, que é gente que está lá, que você pega o avião, demora 9 a 12 horas e chega lá na terra dos judeus, entende? Então, Israel é Israel, a igreja é a igreja é mundial, é visível e invisível, é os cristãos que já morreram, que estão vivos, que estão aí, é a igreja de Deus. Então a igreja é a igreja, Israel é Israel. Mas muito bem, né? Só para não ir... Por isso que eu estou usando o livro, porque é muita informação e aí o livro dá um direcionamento para a gente, tá bom? Aí Israel, o povo de Deus. O endurecimento dos judeus com relação a Jesus é temporário. Escuta, gente, que eu vou ler para você na Bíblia aqui, ó. Romanos capítulo 11, o verso 25 diz assim. É muita informação, não dá para a gente ficar demoradamente só num assunto, mas Paulo fala assim, ó, em Romanos 11, 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, de si mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Escute, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Você está entendendo? Então, Israel está esperando os gentios entrarem na graça, na promessa, na aceitação. Vou dar um exemplo para você que está me ouvindo agora de maneira curiosa. Deus está esperando você. Enquanto você não chegar, o judeu vai ficar com seu coração endurecido, tá bom? E diz assim, ó, a plenitude dos gentios, até que se cumpra, né? E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, ó, de Sião, tá vendo? Por isso, a palavra anti-Sião é perigoso para cristãos. De novo, sejam eles católicos, sejam eles de qualquer denominação que se intitula cristão. Então, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Então, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Vai tirar deles, o libertador vai chegar, ok? E vai tirar ali as suas impiedades. E aí o verso 27 diz assim, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Concerto, aliança, né? Assim, verso 29, melhor. Porque os dons que é presente e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus deu um presente para eles. Então Deus não se arrependeu de fazer aliança com ele, gente. Por isso que Israel não é rejeitado. Quando eu frisar isso, falar várias vezes, é igual a Bíblia. Quando você lê num capítulo citar várias vezes um termo, você presta atenção naquele termo, porque ele está sendo frisado. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então Deus não se arrepende dos dons, da aliança, do concerto que ele faz comigo, com você, com Israel, no passado, no presente e no futuro.
Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. A desobediência deles alcançou a nossa misericórdia. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. A misericórdia de Deus chegou a nós, gentios, mas a misericórdia de Deus também chegará para os judeus. Entende, minha gente? É essa a verdade. Assim também estes agora foram desobedientes, né? Então, verso 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus é soberano, minha gente, e Ele vai agir no tempo dEle, no propósito dEle. O que é importante não é aqui fazer uma pregação para você, mas trazer um estudo da informação de que Deus trabalha com o seu propósito na desobediência dos gentios, na desobediência dos judeus, porque Ele está trabalhando. Lembra que eu disse outro dia que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus também endureceu o coração dos judeus para que o Messias viesse até nós. Lembrar novamente que ele entrou na cidade de Jerusalém montado no jumentinho, e os judeus disseram, um grupo, né? Hosana, Hosana ao que vem no nome do Senhor, nós reconhecemos você como Messias. Mas depois rejeitaram uma parte, não todos, e aí sim mataram a Jesus. Lembrar, né, gente, que Pilatos e Herodes também, então não foram só os judeus que mataram Jesus, né? Os romanos também participaram de alguma forma. Alguém lavou as mãos, né? Até a questão política entrou em cena, reticências. Parece que não existe mais reticências no código da língua portuguesa, mas entende, gente? É isso que eu quero deixar para você. Deus não esqueceu, não rejeitou os judeus. Ele está tratando com os gentios, está tratando com os judeus, está tratando com a gente. Então vamos continuar aqui no livro do meu amigo, que pedi permissão, né? Mais uma vez eu fiz, porque eu estou gravando no YouTube, fica aí eternamente. Ao professor Ignaldo, jornalista, amigo, irmão, pastor Ignaldo Hélio, um abraço. Falar nisso, ele tem um site, Missão Atenas, entra lá, tem uns livros muito bons que você vai gostar. Agora veja, ter atitudes positivas com relação a Israel também resulta em bênçãos para a igreja. Resulta em bênçãos para a igreja ter atitudes positivas, gente. Então é assim, é ter atitudes positivas em favor de Israel, né? Eu não quero aqui usar apenas a ideia contemporânea, o que está acontecendo no momento, mas em todo tempo, seja os judeus ruins, seja os judeus bons, seja os judeus messiânicos, seja os judeus convertidos ou não, Deus tem um propósito com esse povo, e nós temos que somar nesse propósito, conhecedores que somos da Bíblia. Estou abrindo aqui agora o livro de Gênesis, capítulo 12, só para, não vai dar para mim abrir todo o texto, viu, gente, toda hora, senão fica muito longo aí, mas você já sabe, eu só vou pontuar o texto de fato para cada um de nós. Espera lá. Então, olha o que diz o texto aqui sobre ter atitudes positivas. Gênesis 12, o verso 3 narra exatamente assim, ó. Veja só. E abençoarei, você sabia, né? Os que te abençoarem. É uma palavra para Abraão, pai da fé. E amaldiçoarei, eu falo devagar para você pegar a visão, os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então quem abençoar Israel, quem abençoar Canaã, quem abençoar Sião, será abençoado, minha gente. Quem amaldiçoar, está claro o texto, será amaldiçoado. Ah, pastor, mas isso é matéria de fé. Bom, gente, a Bíblia também é livro histórico. É livro histórico, é livro de história. Tá bom?
serão benditas todas as famílias da terra. Claro, por causa da fé que vem do povo judeu, veio de Israel, veio de Abraão. Ok? Então, pastor, mas isso é matéria de fé. Obviamente que é matéria de fé. E eu não vou colocar em risco. Como eu conheço alguns, né, uma parte dos textos bíblicos, para não dizer que eu conheço todos, né? Mas eu não vou correr o risco de amaldiçoar a Israel. Não vou correr esse risco. Então, eu queria colocar isso para você ter atenção, tá bom? Vamos em frente, vamos em frente. É dever de todo cristão, tá no livro, orar pela salvação dos judeus. Romanos 10, gente. Tem que ler também. Deixa eu ver se eu já coloco rápido aqui. Nós temos que orar pelos judeus, para que se cumpra. Porque assim, se cumprindo o propósito de Deus para os judeus, automaticamente a história da humanidade prossegue. Tá ajeitado aqui, tá? E eu não quero demorar. Romanos 10, verso 1. Deixa eu ver aqui. Olha Romanos 10, verso 1. Paulo novamente. Perseguidor da igreja, por falar nisso, né? O perseguidor judaizante, né? Da religião judaica, Paulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação. Tá vendo? A oração a Deus por Israel é para a salvação. Paulo saiu do judaísmo, escreve sobre o cristianismo e está falando que ele não esqueceu, nem Paulo esqueceu do seu povo. Quando ele estava lá, envolvido na religião, ele perseguia a igreja. Agora ele está do lado de cada igreja, olhando para Israel, orando para que eles sejam salvos. Não é maravilhoso? Não é simples, gente? Por isso que eu falo que é realmente o que a Bíblia diz, né? O inimigo cegou o entendimento para que as pessoas não aprendam, né? Então estamos nós aqui tentando ser uma bênção para que você seja um abençoador e seja abençoado de Israel, tá? É dever dos cristãos ajudar os judeus em suas necessidades. Olha aí, Romanos 5, 25 a 27. Não vou ler, tá? Então, eu já disse para você, eu envio Pix, né? Já enviei Pix para missionários. Tem lá o pastor Nizar Tuma, que mora em Nazaré, meu amigo, que já veio 2 vezes aqui em Cianorte. E ele é árabe, inclusive. Então, assim, convertido, né, ao cristianismo, um pastor, uma bênção, vai me ver lá com certeza. Então nós temos que ajudar os cristãos. Eu envio Pix para missionários. Nós temos que fazer, minha gente. Por isso que a gente não deve ficar apoiado nas críticas contra a igreja, de dar dinheiro para pastor, dízimo. É porque a gente que não conhece Bíblia, minha gente, oferta. Se Deus é inteligente, Ele criou uma estrutura para mantê-la. Para mantê-la. Simples assim. Então, abençoa os missionários, porque não é fácil sair de uma nação e estar em outra nação. E ter os recursos para poder fazer o trabalho que foi fazer. Então tem que abençoar o povo judeu. Eu estou falando aqueles que são crentes, né? Convertidos. Se você não é, sinto muito, você não tem essa visão, Deus abençoe você. Essa live é para os cristãos, para aqueles que querem aprender alguma coisa, ou discutir alguma coisa, né? É dever dos cristãos ajudar, então. Haverá uma conversão nacional do povo judeu, isto é, todo Israel será salvo. Zacarias 12, 10, guarda aí e vai lendo. Romanos 11, 25 e 26, haverá uma conversão nacional, gente. O que é uma conversão? O povo estava indo numa direção e agora vai voltar-se para outra direção. Vai haver uma conversão, eles vão se voltar para Jesus. O Jesus que eles rejeitaram, mas o Jesus não rejeitou eles. Paulo não rejeitou eles. A igreja que tem a visão de abençoar Israel não abandonou o povo judeu.
Não abandonou. Por isso nós estamos aqui orando por Israel, pedindo paz em favor de Israel, principalmente paz no mundo. Claro. O judaísmo messiânico. Olha, gente, o que é o judaísmo messiânico? O judaísmo messiânico é o judeu convertido ao cristianismo. São aqueles que disseram assim: Hosana, Hosana ao que vem no nome do Senhor. Eles são judeus, mas aceitaram Jesus como Messias, convertido, né? Então é o judaísmo messiânico, é uma expressão verdadeira e válida da fé evangélica e não uma forma de legalismo. Atos 21, 20, Gálatas 2, 7 e 9. Paulo foi um judeu messiânico. Ele creu no Messias, um judeu messiânico. Gente, por isso que eu falo que realmente o entendimento das pessoas foi assim, ó. Paulo é um judeu messiânico, Pedro é um judeu messiânico, porque todos eles eram judeus. E receberam Jesus como Messias. Agora, se você for hoje lá em Israel, vocês vão ver os judeus que não recebem Jesus como Messias. Ok? Por quê? Porque Deus endureceu o coração deles para que eu e vocês, Cianorte, ou onde eu estou vivendo aqui, no Paraná, fôssemos salvos pelo Messias, né? Que de Sião vem a salvação. Jesus é judeu. Israel terá um papel preponderante entre as nações no futuro. É isso eu quero ver, né? Zacarias 8, 23, Romanos 11, 12. Vamos ler esse Romanos 12, 12. Porque aqui vai falar do futuro, né? Do futuro. Romanos 11, 12. Então quem crê no Israel apenas do passado, escuta essa. Romanos 11, 12 diz assim: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, a plenitude dos judeus. Tá? O verso 15, vamos ver, 15 e 24. Diz assim: porque se a sua rejeição, escutou a palavra? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, meu Deus, se os judeus tendo rejeitado Jesus para reconciliar o mundo fora de Israel, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Verso 24. Porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro, está dando uma ideia de árvore que é cortada, podada, e contra a natureza enxertada na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais. Os judeus são naturais. Ele não é um pedaço de árvore estranha na árvore natural. Eles são naturais. Serão enxertados na sua própria oliveira. Vocês estão entendendo? Eu fui enxertado na oliveira, não sendo oliveira, mas Israel é enxertado legitimamente. Fica aí essa reflexão, que está ficando longo. Nós vamos para a parte 3 em outro momento. Um abraço, minha gente. Manda um recado para mim aí. Me incentiva, me critica, me ensina. Vamos aprender juntos sobre Israel, o povo escolhido. Um abraço.